E o tema que eu quero trazer para essa nossa devocional é Deus está no controle. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, vamos ler do verso 18 ao verso 20 e observar o que Deus tem para nós. E Deus nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, o que Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ao observarmos um texto como esse, percebemos o quanto Deus ele se preocupa com a sua criação. E ao observarmos desde o início do relato, passado lá a Moisés, na sarça ardente, onde ele pede para Moisés escrever aquilo que Deus estava revelando, ele inicia dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós podemos extrair três grandes coisas. Primeiramente, que Deus ele é eterno. Segunda, que Deus ele é o Deus criador. E terceira, tudo está sob o seu domínio. Dizendo que Deus é eterno, que Deus é criador e que Deus detém todo o domínio, querido. Então, naturalmente, quando lemos um texto como esse aqui em Romanos, nós percebemos que Deus não só cria, mas também que Ele proporciona os meios para conduzir todo aquele que aprove a Ele aproximar de si. E ao observarmos no texto, amados, vemos que Deus, ele se revela mediante os seus atributos visíveis e invisíveis. Deus está no controle dessa situação. Como vimos desde o princípio, tudo que ele criou nos mínimos detalhes. E como Criador, ele conhece toda a sua criação. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 22, ele nos diz que toda a criação, ela geme. Nós não fomos colocados nesse lugar para deixar ou estar livre de passar por problemas, por provações. Ao contrário, nós estamos aqui para juntos dividirmos, amados, estes problemas. E a Igreja do Senhor ela vai continuar. Mas não podemos esquecer que Deus ele vai gerar meios para que a sua palavra ela continue sendo espalhada, disseminada pelo mundo afora. E estou aqui, amados, para dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Finalizando, pense comigo. Um pintor, quando ele quer realizar a sua obra, certamente ele vai fazer de forma mais perfeita possível, desde o primeiro traço, da primeira linha, do primeiro contorno. Imagina Deus amado, como Criador, como Eterno, como Senhor soberano, aquele que sonda mentes e corações, está em todo lugar e é o Todo-Poderoso. Tudo ele fez milimetricamente, conhecendo e sabendo. O problema é que o homem tem uns desígnios diferentes dos desígnios de Deus. Ele anda na contramão da sua vontade. Mas que Deus possa colocar em nossos corações, através dessa palavra, três coisas. Que Deus está no controle, que Deus é o único que traz alento para nós e que nós precisamos confiar nele. Confie no Senhor, que Ele está no comando e no controle de todas as coisas.